Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Central de Dicas, voltado aí para quem vai participar do concurso para carteiro dos Correios. Eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que vão ser cobradas aí no concurso dos Correios, para eles fazerem uma análise do programa, do cargo de carteiro. Eles vão orientar os candidatos, né, ao que estudar, né, apontar aqueles assuntos com mais chances de cair na prova e também fazer aí uma análise da banca organizadora. Eu vou iniciar essa nossa série de entrevistas com o professor Luiz Santos, ele que leciona a disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade, que é uma das novidades deste novo concurso para carteiro dos Correios. Tudo bem com você, mestre? Prazer voltar a falar com você aqui, da gente poder conversar agora, desta vez, um pouquinho sobre o concurso dos Correios, mestre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Quero primeiro cumprimentar aí todos que estão assistindo a live, né? Dar a vocês aí os cumprimentos, desejar boa sorte e poder dar a vocês aí uma boa compreensão sobre o Código de Ética dos Correios também. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Temos muito para falar sobre o concurso, né? Sobre essa disciplina, né? Que é uma das novidades do concurso dos Correios. Mas antes de eu começar aqui meu bate-papo com o professor Luiz Santos, eu quero deixar dois recados. O primeiro é para falar que a Central de Concurso está com turmas abertas, né, para você estudar para esse concurso de carteiro dos Correios. Se você quer obter as informações necessárias para você fazer essa inscrição, ligue agora mesmo para o telefone 11 3017 8800. Acesse também o nosso site centraldeconcursos.com.br, onde você vai ter ali as informações básicas. Tá? E o segundo recado que eu quero deixar para todos é para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal da Central de Concurso no YouTube, né? Caso ainda não seja um inscrito. Agora, se já é um inscrito, beleza, tá tranquilo, é isso aí. E eu peço também para você deixar o seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista com o professor Luiz Santos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu sei que o professor vai tirar aí muitas dúvidas dos nossos alunos e futuros alunos da Central de Concursos que vão participar desse concurso para a carteira dos Correios. Vamos então iniciar esse nosso bate-papo, mestre? Bora lá. Vamos lá? Então, beleza, mestre. O que eu quero iniciar, acho que pelo ponto que é principal, né? Que eu acho que é a questão de ser uma novidade, essa disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade, né? Historicamente, os Correios, quando abrem concurso para carteiro, sempre faziam concurso com questões apenas de português, matemática e informática. E dessa vez temos aí como novidade conhecimentos gerais, né, que outro professor vai falar sobre essa disciplina, e também sobre Código de Conduta Ética e Integridade, que é a sua especialidade agora aqui, né? Então, mestre, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: chegou a ser uma surpresa para o senhor a entrada da matéria de Código de Conduta Ética e Integridade, ou você já estava esperando isso? Então, já era esperado, porque o que acontece, né? O ano passado, o IBGE também realizou concurso, né? A banca era a mesma também, deve ser, e teve já a cobrança do Código de Ética de Conduta, lógico, nesse caso, ligado a outro ramo, né, que é do IBGE, não era dos Correios. Mas já era realmente um forte indício de que nós teríamos, a partir dali, a cobrança do Código de Ética de Conduta, que, aliás, pessoal, tem sido uma tendência nos concursos públicos, não somente do Poder Executivo, tá certo? Que é esse que vai ocorrer agora, mas também dos poderes legislativo e poder judiciário, cobrar código de conduta, tá certo? Também por conta da aceitação maior das pessoas que vão fazer uso do serviço público, no que tange ao atendimento, né? A diversidade cultural em que nós vivemos no mundo, inclusive, a luz dos direitos humanos internacional, a questão da pluralidade. Então, acho que tudo isso fez com que o Código de Conduta viesse para esse setor de atendimento ao público, do qual o Correio se insere. Então, para mim, de fato, não foi novidade, não. Foi algo, de fato, já esperado. E se a gente perceber, né, mestre, a gente tem, como o senhor falou, né, já tem sido cobrado em outros concursos, né, essa parte de código, né, de ética, né, aí específico de cada órgão, mas de um modo geral também a gente percebe muito aí ética no serviço público, né, como uma disciplina aí dos principais concursos, sobretudo do ramo federal, né? Então, assim, de fato, era algo que talvez fosse já presumível que pudesse ser incluído, né? É verdade, mestre. Agora, assim, basicamente, esse conteúdo a ser estudado do Código de Conduta Ética e Integridade é um PDF de 13 páginas, não é isso? Que está aí no site dos Correios, correto, mestre? É isso, né? E são muitos tópicos para serem estudados ou é um conteúdo
até relativamente pequeno, tranquilo, são 13 páginas. O que você tem a falar sobre isso? Então, conteúdo pequeno, né? A menção feita no Código de Ética dos Correios também de decretos federais comumente cobrados no concurso do Poder Executivo, como é o Código de Ética do Poder Executivo Federal, o decreto 1171, é citado também o 6.029 de 2007, que é o decreto da gestão da ética, mas, ao que eu observei aí no edital e por via de consequência, no Código de Ética dos Correios, que está aí à disposição dos candidatos, não é necessário estudar esses decretos do Executivo de natureza mais geral, não. Somente o Código dos Correios, né, nessas 13 páginas, portanto, são poucos tópicos, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desses tópicos também, mas são poucas coisas e centrar exatamente no que está no Código de Ética dos Correios, porque o edital não está cobrando a abrangência fora do Código de Ética dos Correios. Isso é muito bom, né? E, mestre, então, assim, a gente pode dizer que é um assunto fácil de ser estudado? É assim, é para ser entendido ou é para ser decorado? Né? Como é que o senhor sugere que esse Código de Conduta Ética dos Correios seja estudado pelos candidatos? Pois é, eu acho que, por ser um concurso, no que tange os concursos de nível médio, estamos pensando aí estamos falando mais desse, é necessário, basicamente, fazer a leitura do Código de Ética e conhecer também alguns conceitos que estão lançados aqui. Então, assim, o decoreba puro e simples, eu acho que não vai resolver. Vai ser necessário conhecer alguns conceitos que estão lançados aqui, no que tange integridade, por exemplo, né? O Código dá lá uma lista de hipóteses de integridade compreendida dentro do Código de Ética. Mas eu acho que a mera leitura, somente o decoreba, não vai resolver, não. Por quê? Porque quando nós pegamos questões do BFC, mesmo que não sejam essas do Correio, mas em outras situações que a banca atuou, nós percebemos que ela cobra também dos candidatos alguns casos concretos. E por conta disso, se ele não souber a aplicabilidade, ele pode não acertar as 5 questões, né? Serão 5 questões. Eu entendo que dessas 5 questões, provavelmente pelo menos umas 3, deve ser a letra fria do Código de Ética. Mas pode vir, sim, questões de caso concreto, levando em conta concursos anteriores, cujo Código de Ética era outro, por ocasião do órgão ou entidade ser outra, mas é a base para nós estudarmos hoje. Então, é melhor não só ficar fazendo a leitura, mas buscar a compreensão, tá certo? Seguir naquele caminho que envolve a diversidade cultural, a pluralidade de compreensão também aí dos diversos grupos que estão hoje inseridos na sociedade. Eu acho que tudo isso vai favorecer. Legal, mas exatamente eu ia comentar isso, né? O senhor, então, se o senhor acreditava que a banca ia fazer uma cobrança mais literal do código, né? Como se fosse letra fria da lei, como a gente diz no direito, né? Ou se ela ia criar situações para o candidato se posicionar frente à conduta ética dos Correios. Então, o senhor acha que pode haver uma mescla de questões com situação prática com questões de literalidade, mas com leve Exatamente. predomínio para literalidade, então, é isso? É o que eu entendo, predomina a literalidade. Perfeito. E o IBFC, mestre, assim, a gente... Esse tema nunca foi questão de prova, porque o código até atual, se eu não me engano, ele é de 2022, se salvo engano, não é isso, mestre? Ou seja, Exatamente. o último concurso para os Correios foi em 2011. Ou seja, nunca foi cobrado esse código de ética, né? Em provas anteriores. Então, a gente não tem prova para estudar, né, do IBFC e nem de nenhuma outra banca sobre esse assunto, né? Mas como é que o senhor imagina que o IBFC vai, digamos assim, mensurar o nível de dificuldade dessa prova? Você acha que o IBFC vai fazer uma prova relativamente fácil, porque é um assunto que também não tem muito o que se inventar? Ou você acha que a banca vai conseguir criar um nível intermediário de um nível médio de cobrança, ou acha até que pode fazer uma prova bem difícil? São só 5 questões, né, mas cada uma valendo um ponto. E aí? O que você está imaginando da prova? Olha, ao meu prisma, a prova vai ser fácil. Por que eu estou dando essa sugestão aí, né? Dizer que a prova vai ser fácil. Primeiro, porque nós estamos diante de uma matéria que surgiu agora, nós não temos muitos parâmetros
para poder mensurar, né, grau de dificuldade com questões já experimentadas pela banca nesse segmento, e daí você tem que ir levantando o sarrafo a partir da segunda, terceira, quarta prova. Não temos isso, primamos pela literalidade na maioria das questões, inclusive. Então, eu entendo, né, até porque a IBFC é uma banca que se assemelha à VUNESP, mas que costuma fazer questões mais simples, mais fáceis que a VUNESP. A VUNESP está aí lançada no mercado há anos, e sempre nós sabemos que essas bancas que são mais, digamos que tradicionais em diversos concursos, elas tendem a levantar o sarrafo, historicamente, né? As provas que a VUNESP fez, nós pegarmos aí de 20 anos atrás, eu comecei nos concursos faz 30 anos, então nós vamos vendo que ela vem levantando o sarrafo, né? Sobretudo em temas que ela já corriqueiramente atua há muitos anos, há décadas. No caso da IBFC, quando ela vai pegar isso aqui pela primeira vez, né, o Código de Conduta dos Correios, eu acredito que vai pegar leve. Não creio numa prova difícil. Eu acho que um pouco de empenho aí, gente, na leitura, né, do código, na integralidade da leitura de todo o código e na compreensão dos tópicos que estão lá colocados, princípios, as penalidades, as disposições gerais, as questões dos objetivos do Código de Ética, que é isso que vai exigir compreensão desses tópicos, eu acho que você consegue gabaritar. É isso que eu ia falar, mestre. É uma disciplina que o candidato tem que gabaritar, porque o senhor está falando que deve ser uma prova fácil. O problema da prova fácil é que, se você erra uma questão, sua nota, você cai lá para baixo, né? Você cai bastante. Então, cai lá para baixo, tem que ser para baixo, né? Leonardo, aqui que eu utilizei, você vai cair a sua nota. Mas, então, mestre, tem que gabaritar. Se errar uma questão, pode colocar ali a aprovação do candidato em jogo? É isso aí? Complica, né, pessoal? Porque, vejam, essas questões que são mais fáceis, né, quando você atua nessas questões de natureza ética, administrativa, é o caso dessas 5 questões, a maioria das pessoas que estão envolvidas no concurso, tá? A maioria, elas vão acertar acima da metade, com certeza. Então, assim, errar uma questão de ética é um comprometimento no concurso inteiro, tá? A maioria vai acertar mais da metade e a grande maioria vai gabaritar. O que vai acabar, às vezes, diferenciando um pouco vai ser, de repente, continuar sendo português, matemática, né, que são questões que têm, são disciplinas que têm mais questões, são disciplinas que têm um peso maior, né? Essas, digamos assim, novas que entraram, como ética e conhecimentos gerais, o ideal seria que o candidato gabaritasse, né? Porque não me parece ser, de repente, as questões mais complicadas, né? Exatamente, eu acho que é uma estratégia gabaritar e sempre tomar aquele cuidado. Falar, não, é fácil, o professor Luiz falou que é uma matéria simples. É simples, é fácil para quem teve contato com a matéria. Lógico, não pode negligenciar o estudo dela, né, mestre? Esse é o maior erro que o candidato pode cometer, não é isso? Exatamente isso. Né? Porque são 5 questões, se a gente for parar para ver, né, são 5 questões, mas cada uma valendo um ponto, não é isso? Exatamente. Ou seja, por exemplo, informática tem 10 questões, mas cada uma vale meio ponto. Está valendo a mesma coisa que informática. Né? Só que com menos questões, né? No caso de código de conduta ética, informática apenas vai ter mais questões, mas cada uma vale somente meio ponto. Ou seja, ambas vão aí representar 5 pontos no total da prova. Né? Então não pode dar esse mole aí de não estudar a disciplina, por mais fácil que ela seja. Né? Tem que aí estudar, pegar, ler e reler esse código. E sempre aquilo, né, Mestre? A gente sempre fala assim, o candidato tem que ler, né, o código e tem que fazer exercício. Só que nós não temos exercícios. Nós não temos provas anteriores, né, para os candidatos se exercitarem. E aí? Como é que o candidato soluciona esse problema, mestre? Eu acho que o curso preparatório, né, como o nosso, no caso Central de Concurso, vai elaborar questões para os candidatos, né? Daí a importância de fazer um curso preparatório especificamente para essas disciplinas, né, mestre? Porque não tem anteriores para o candidato se basear, né? Exato, porque se você partir do pressuposto que você evolui muito fazendo questões, e nesse caso você não tem, a solução são os cursinhos realmente. Agora, sem prejuízo do candidato, ele por si só pegar os assuntos que estão colocados lá e ele elaborar questões. Né? O regulamento do concurso dos Correios estava já todo preparado para ser feito
pelo Sebrasp, com 120 questões, quer dizer, de repente mudou, o edital veio aí com o IBFC, com bem menos questões, enfim, e quem via caminhando no sentido teve agora que dar uma guinada forte. Então, mesmo quem está chegando agora para estudar, tem isso aí, eu diria, a seu favor. Né? Porque está todo mundo aí começando do zero, digamos, os estudos aí, pelo edital novo, pela mudança de banca, etc. Então, se você não tiver e não encontrar questões sobre esse assunto, e eu acho que não vai encontrar pelas questões que nós já falamos aqui, é melhor você usar as questões do cursinho, a central de concurso, com certeza os professores vão lançar as questões, e a partir disso você pode fazer seu fichamento, você mesmo, vai lá, pega os temas que estão lançados no Código de Ética e elabora lá pelo menos uma meia dúzia de questões em cada um daqueles prismas, daqueles assuntos. E, mestre, é legal ser aquela pessoa que tem um grupinho de estudo, né? Porque se cada um elabora, de repente, 5 questões, eles podem inverter e criar novas questões, né? Tem aí um acervo de questões elaborados por esse grupo, né? Vai criar uma rede. E aí mesmo aí, Luiz, como você falou da questão de informática. A questão de informática, né, pessoal, é sempre um problema para quem estuda para concurso. Tem que batalhar bastante para pontuar alto, você considerar. Tem que acertar 2 em informática, eu estou dando uma aqui em ética, que é uma matéria mais simples. Eu vou lutar para gabaritar a ética. Exatamente. Porque se eu tiver a infelicidade de errar alguma coisa lá em informática, eu me salvo aqui no campo da matéria mais simples, né? Sem dúvida. Mestre, aqui, agora exatamente assim, eu queria, para mim é a pergunta mais importante que eu vou fazer aqui dessa nossa entrevista, que é exatamente que o senhor pudesse apontar quais são os aspectos, quais são os conceitos desse Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios que os candidatos precisam dar mais atenção durante os estudos, né? Porque o senhor acredita que talvez serão esses assuntos com mais chance de serem explorados na prova de carteira dos Correios. Quais são esses pontos, mestre? O senhor pode elencar aí para a gente. Então, Luiz, eu entendo que deve vir uma questão no que tange a abrangência do Código de Ética. A abrangência está colocada logo ali no artigo 1º do Código, e o candidato tem que ir para a prova sabendo que o conceito aqui é muito amplo, quando se trata dos que serão abrangência. Ou seja, nós teremos aquelas pessoas, os agentes públicos que estão no primeiro escalão do poder, envolvendo a diretoria executiva, enfim, essa galera que está no primeiro escalão e vai caminhando a teia, vai chegando até as pessoas que não são concursadas nem nada, mas estão prestando um serviço lá dentro do Correio por ocasião de contrato de concessão, de permissão, as chamadas delegações de serviço público. Pessoas que são cedidas aos Correios para trabalhar por conta das prefeituras que traçam aqueles convênios e acabam colocando pessoas para trabalhar dentro dos Correios sem ter a formalidade dos concursos, mas, enfim, não tem problema. Se a pessoa estiver por uma terceirizada, trabalhando dentro dos Correios, fazendo limpeza, jardinagem, serviço de copa, não importa. Quem estiver trabalhando dentro dos Correios, prestando algum tipo de serviço para o Correio, terá abrangência por esse Código de Ética. Então, a inteligência é ir para a prova sabendo que houve uma ampliação daqueles que serão objeto de tratativa pelo Código de Ética. Eu acho que uma pergunta, uma questão, podendo ser até 2, vai envolver essa parte, tá? Que é como nós já havíamos desenvolvido aqui, nem tudo é decoreba nas questões aqui, no meu ponto de vista. Você pode ter concreções casuísticas, casos concretos sendo apresentados aos candidatos. Como seria isso, né? Romualdo de Souza é trabalhador da frente de trabalho, beneficiado pelo Bolsa Família, em conta disso recebeu uma oportunidade de trabalhar pela prefeitura e agora lotado nos Correios, no setor de jardinagem. Romualdo está, aí vem lá as hipóteses, né? Debate do Código de Ética, não tem relação com o Código de Ética, não é obrigado a cumprir, debaixo do Código de Ética. Né? Então, quer dizer, isso é o que nós chamamos de caso concreto, que às vezes o IFC também faz questões nesse sentido. Claro que pode vir a literalidade, né? Marca alternativa dos que estão debaixo do Código de Ética, ele coloca lá, né? A comissão do setor executivo, a parte que diz respeito aos assessores, aí é decoreba. De fato, esses estão debaixo do Código de Ética. Agora, outro assunto que eu acho que deve vir aí a título de dica para estudar
são os objetivos do Código de Ética. O que se quer com o Código de Ética do Correio, né? Quer dizer, essa questão de respeito às diversidades culturais, essas questões que dizem respeito à pluralidade, a inteligência deve ir nesse sentido, né? De sempre tratar da inclusão e da acessibilidade e nunca o contrário. Não vou marcar uma questão, por exemplo, em que um agente público, seja ele servidor do Correio diretamente ou um terceirizado, deixe de tratar bem uma pessoa por questão política, ideológica, filosófica, por ideologia de gênero. Então, eu acho que essas questões, elas podem vir no concurso e elas estão dentro do que nós chamamos aí de objetivos do Código de Ética. Perfeito. Há mais algum assunto aí que você acha que, de repente, ainda pode, os candidatos precisam dar ainda atenção, porque pode cair na prova? Sim, o outro assunto que eu tenho aí, para falar a verdade, tem mais dois que eu quero indicar, Ótimo. é a parte das penalidades, tá? Porque, veja, aqui à luz do Código de Ética, nós não temos demissão, nós não temos demissão a meio do serviço público, exoneração, essas penalidades que são do regime disciplinar administrativo, né? No caso dos que são contratados pelo regime da CLT, está lá no artigo 482 da CLT, a penalidade mais grave aplicada ao empregado público. Aqui chama-se censura. Então, a penalidade que o agente público recebe pelo Código de Ética do Correio é censura, que é uma declaração de inidoneidade, uma declaração que a pessoa não é idônea, não é séria, não é confiável por ter violado o Código de Ética. É lógico que isso vai ser aplicado pelas comissões processantes, com direito à ampla defesa e contraditório, conforme comando do Código de Ética. Então, a aplicação dessa penalidade, eu acho que é algo que deve o candidato ficar aí bem por dentro disso. Começa a tratativa a partir do artigo 10 do Código de Ética, caminhando lá até o 13, e depois as disposições gerais. Porque se nós temos 5 questões aí para tratar, provavelmente a questão da abrangência deve tomar 1 ou 2 questões. Os objetivos devem vir em 1 ou 2 questões. Trabalhando sempre com 1 ou 2. E aí, essa parte das disposições gerais, eu estou também sugerindo aí 1 ou 2 questões, tá? Que é o fechamento da matéria, tá certo? É o fechamento do Código de Ética. Digamos assim, é a conclusão. É a conclusão. Então, essas disposições gerais, que têm essa natureza conclusiva, para mim, deve gerar também 1 a 2 questões. Então, eu fico indicando aí para os nossos alunos, se Deus quiser, um sucesso a todos, que eles conheçam primeiro a abrangência, lá do artigo 1º, os objetivos do artigo 3º, se não me engano, é do primeiro ao 3º artigo, e depois uma leitura do artigo 10 até o 14, que eu acho que é onde deve vir aí as questões das penalidades e das disposições gerais. Lógico, uma leitura geral, mas especialmente, caiu no microfone aqui, fiquei só com um, mas não me defenda aqui com... Não tem problema não. Que vocês consigam fazer uma prova boa, havendo lido tudo, mas pelo menos aí do artigo 1º ao 3º e depois o artigo 10 até o 14. Perfeito. E, mestre, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma dica final, né, ou uma mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso, né, para que eles tenham um excelente desempenho, não só nessa parte de código, de conduta ética e integridade, mas no concurso como um todo. Pois bem, então, eu entendo que a base para ir bem em qualquer concurso é responder as questões mais fáceis. Aquilo que você sabe mais, que você domina mais, bem, lógico que atende aqui caso a caso, mas provavelmente, vamos imaginar que você é a pessoa que vai bem em língua portuguesa. Comece com língua portuguesa. Né? O nosso cérebro, ele tende a ir melhor quando a gente começa a ir melhor, porque ele torce por nós. Ele torce por nós. Se nós começamos a fazer uma coisa bem, ele vai te dar um incentivo para você ir cada vez melhor. Então, você tenta primeiro resolver o que você sabe. Ah, professor, eu aprendi tudo de ética, né? Peguei suas dicas, estou ótimo. Que bom, comece por ética. Né? Vai resolvendo o que você sabe mais. E deixa aquelas matérias, aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, para resolver no final, quando você já fez muito bem aquilo que você sabe fazer melhor. Então, acho que essa dica é a dica de ouro para quem vai fazer qualquer concurso, não só o dos Correios.
tá certo? O momento que você está melhor, né, com a sua adrenalina no nível mais elevado, para produzir o máximo possível. Eu acho que essa é a dica de ouro, né? Se for ética, que você se sentiu mais seguro, por que não começar pelas questões de ética? Não vejo nenhum problema, não. Perfeito, mestre. Show de bola. Eu quero aqui agradecer a sua participação nessa nossa entrevista aqui do Central de Dicas. Tenho certeza aí que os nossos alunos, nossos futuros alunos, vão aplicar as suas dicas durante a preparação e vão ter aí um excelente desempenho nas provas, sem dúvida nenhuma. Mestre, obrigado novamente por sua participação e em breve aí teremos novas oportunidades de nos falarmos novamente, trazendo aqui dicas de várias matérias, porque eu sei que o senhor dá mais de uma matéria, né? Para os nossos alunos e futuros alunos da Central de Concurso. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço a você, Luiz. Desejo aí muita sorte para os nossos alunos nesse concurso dos Correios, tá certo? Espero receber boas notícias depois. Com certeza vai receber, mestre, porque suas dicas realmente foram valiosas e quem for assistir esse especial vai ter acesso aqui também a dicas dos professores das demais disciplinas e vão se dar bem. Não tenho dúvida que vocês vão conseguir uma dessas vagas aí oferecidas pelos Correios. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, eu relembro para você deixar seu like nesse vídeo, caso tenha gostado. Compartilhe também o link com seus amigos, familiares, para todas aquelas pessoas que possam ter interesse em participar desse concurso para a carteira dos Correios. Pega aí esse link aí, ó, manda pelo WhatsApp, manda pelo Telegram, manda por e-mail, envia aí da forma que você achar que é a mais adequada, tá legal? No mais aí, acompanhem também o canal da Central de Concurso aqui no YouTube, porque a gente vai publicar daqui a pouquinho outros episódios desse Central de Dicas aí, trazendo as dicas de professores das demais disciplinas, beleza? E acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concurso, porque a gente está sempre aí trazendo informações sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!